Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai estar conversando sobre as funções ou, como em estruturas algébricas geralmente nós gostamos de utilizar o termo, aplicações, tá? Não só aqui em estruturas algébricas, mas também na disciplina de álgebra linear, quando estudamos transformações lineares, são simplesmente funções, mas a gente tem um nome específico para essas disciplinas, tá? Bom, então o que seria uma aplicação ou função? Então seja f uma função de A em B, tá? Então, definimos então uma aplicação de uma relação de A em B. Dizemos que f, tá, é uma aplicação de A em B, ou seja, uma função do conjunto A para o conjunto B, se somente se ele obedece duas propriedades. A primeira é que o domínio de f tem que ser o conjunto A, tá? Finjam aí que está o conjunto A aqui. E dado A do domínio, tá? Para todo elemento do domínio, existe o único elemento, tá? B no contradomínio, tal que o par ordenado pertence à função. Ou seja, cada elemento do domínio só pode estar conectado através dessa relação com um elemento do subconjunto, tá? Do contradomínio. Isso que é importante da gente frisar, porque relações de um modo geral não precisam dessa propriedade aqui, tá? Mas aqui é necessário, então é importante frisar isso aí. Bom, a gente vai estar utilizando essa anotação aqui em cima, tá? Que eu coloquei aqui em cima, para a gente definir uma função de A em B. Então a gente vai colocar aqui os dois pontos, tá? F e a setinha indicando que o domínio é A e o contradomínio é B. Também muitas vezes a gente utiliza a anotação embaixo, geralmente no cálculo, assim, para indicar que a variável y é aplicada na variável x, né? Ao contrário, x é aplicado na variável y, e aí gera para a gente o nosso f de x. Nesse caso aqui, o x é igual, o y é igual a f de x, tá bom? Lembrando que o x é um elemento do domínio e o y vai ser um elemento do contradomínio da nossa função. Da mesma forma que a gente, quando viu relações binárias, eu defini lá o domínio e o contradomínio. Continuam valendo aquelas propriedades, porém, essas duas aqui vão estar incrementadas dentro da relação, tá? Uma coisa que é importante também a gente lembrar é que uma função f é igual a uma função g se somente se f de x for igual a g de x, tá bom? Para todo x pertencente ao domínio de f e ao mesmo tempo de g também, tá? Então esse mesmo x precisa estar correspondendo nas duas funções. Nesse ponto a gente pode dizer que as duas funções elas são iguais, tá? Vamos então aqui para um exemplo aqui, para os exemplos. O primeiro exemplo que a gente tem aqui é um exemplo bem didático, exemplo numérico não infinito, tá? Finito na verdade. Nós temos aqui o conjunto E como sendo os números, não, melhor, as letras A, B, C, D. E o conjunto F com os números, né, as letrinhas aqui, M, N, P, Q, R. Consideremos as relações de E em F definidas por essas quatro relações aqui. R1 vai ter esses três pares ordenados aqui, o R2 vai ter esses quatro pares ordenados, o R3 esses quatro e o R4 esses cinco aqui, como vocês podem ver. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, uma relação, uma função, ela pode ser definida com todos os elementos sendo indicados assim, como a gente viu em relação, tá? As notações que nós utilizamos para descrever uma relação, seja ela por propriedade, seja ela por uma lei de formação, seja ela por todos os seus elementos, ou como está aqui embaixo, pelo diagrama de Venn, tá? O diagrama das flechas ele é mais interessante para casos finitos, como eu havia comentado, porque ele traz essa característica da gente observar todos os elementos sendo conectados e perceber quem que é a função ou não. Então, vamos olhar pelo diagrama para simplificar as coisas. Então, a gente tem que pensar o seguinte. A primeira propriedade que a gente vê de funções é que todo elemento do domínio, tá, ele tem que pertencer à nossa função. Ou seja, o domínio tem que ser igual ao conjunto de entrada. Então a gente vai perceber, por exemplo, que nesse caso aqui, ó, o R1 não é função. Por quê? Porque vocês vão observar que tem o elemento D que não tem correspondente aqui. Então ele não se torna função. Um outro problema que a gente percorre ao observar funções é existir mais de um elemento B, por exemplo, B1 e B2, tá? Tais que, nesse caso, o f de A
é igual a B1 e o F de A também é igual a B2, tá? Isso não pode ocorrer, ou seja, o mesmo elemento está conectado com duas imagens distintas, tá? O que é imagem? A gente viu em relações o que é imagem, tá? É o resultado dos elementos através da relação. Então, se vocês observarem, no R4, isso aqui também não é uma relação, porque o elemento B se conecta com N e com o elemento P. Então, não é relação. Sobra para a gente, então, como relação, somente o R2, ou melhor, como função, né, explicitamente. Todas as quatro são relações, mas na verdade eu estou falando de função, né? Então, o R2 e o R3 são exemplos de funções. Apesar de que no R3 o elemento N se conecta tanto com A quanto com B, mas não tem problema se a dupla conexão for feita no contradomínio. Ela só não pode acontecer no domínio da nossa função, que é o caso da R4. Que no domínio ele está se conectando com 2. Aqui não, é 2 do domínio se conecta com um único no contradomínio. Então aqui está ok. Tá? Isso pode ocorrer, mas isso aqui não pode, tá bom? Então sobra pra gente R2 e R3 como exemplo de funções. Bom, como a gente já está acostumado com matemática básica, do ensino médio e também, de certa forma, com cálculo, né, para quem já fez a disciplina de cálculo, então a gente tem uma notação também um pouco mais usual para as funções reais. Então, nas funções reais, a gente pode representá-las dessa maneira ou dessa maneira aqui, tá? Graficamente. Existem outras formas também de representar, como por exemplo, a gente poderia representar a função simplesmente dizendo que y é igual a x ao quadrado, que é assim que a gente faz no cálculo, por exemplo. A gente não precisa estar indicando que x é o número real, os pares ordenados na função, o f é o xy e tal, porque a gente já subentende-se que no cálculo todos os exemplos que serão aplicados serão de funções, e aí daqui a pouco eu explico os casos que não são. Vamos lá. Então aqui nós temos as relações. Toda vez que tiver a relação e a gente tiver o gráfico, é mais fácil a gente visualizar se vai ser ou não uma função. Por exemplo, no R1, a gente vai perceber que ela não é uma função. Por quê? Porque o elemento 1, o x igual a 1, se conecta tanto com o y igual a menos 1, através do gráfico, quanto com o y igual a 1, ou seja, um mesmo elemento do domínio se conecta com dois elementos no contradomínio. Vale ressaltar, para quem ainda não viu isso daqui, o eixo x, tá, vai representar para a gente o domínio, tá, da função f, e o eixo y representa para a gente o contradomínio. Vale ainda ressaltar que os elementos que são obtidos aqui no eixo y são a imagem da nossa função. Nesse caso aqui, não é uma função, tá? É uma relação de R em R. Então, nesse caso aqui, não é porque dois elementos do domínio da imagem se conectam com um único elemento no domínio. Agora vamos ver esse caso. Esse caso aqui também é bem simples. Basta você pegar qualquer elemento aqui no eixo X, você vai perceber que ele se cruza aqui em dois pontos do nosso gráfico. Então, não é função também. Sobra pra gente somente a parábola, tá? Lembrem-se que isso aqui é uma circunferência. Esse é o gráfico de uma parábola. Aqui poderia surgir a dúvida assim, olha, mas o elemento 1 aqui se conecta com menos 1 e ele se conecta através do gráfico com 1. Isso aqui é função? É. Porque o problema não é o y se conectar com 2x. O problema é um x se conectar com 2y, tá bom? Então aqui sim é função. Tá? Então ela é função sim, sem problema algum. Vamos para os exemplos. O primeiro exemplo tem assim, ó, descreva todas as aplicações E igual a 0, 1, 2 e F de 3, 4. E como a gente vai fazer isso? Bom, basicamente a gente tem aí infinitas possibilidades de fazer essa aplicação. Eu não vou mostrar todas, tá? Mas a gente tem uma infinidade muito grande, então não é interessante a gente fazer como eu mencionei para vocês. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó, aqui é o nosso conjunto E e esse aqui é o nosso conjunto F, tá? Aqui eu vou ter o 0, o 1 e o 2 e aqui eu vou ter o 3 e o 4, tá? Um exemplo de relação seria o 0 se conectar com o 3, o 1 se conecta com o 3 e o 2 se conecta com o 4. Isso aqui é um tipo de relação. Posso também fazer o 0 se conectando com 3, o 1 se conectando com 4 e o 2 com 3.
Posso fazer o 2 com 3. E assim eu posso fazer essas permutações, sempre levando em consideração que o 0, o 1 e o 2, todos os três têm que se conectar com algum do outro lado. Pode ser os três se conectando somente com 4 ou com 3, sem problema algum. O que não pode ocorrer aqui é o seguinte: quando eu tenho essas duas relações aí, o que não pode ocorrer é eu tenho o 1, 2 e o 0 e 1, 2, aqui o 3 e o 4. O que não pode ocorrer? O 0 se conectar com o 3, por exemplo, o 1 com o 3, o 1 com o 4 e o 2 com o 4. Não pode ocorrer do 1 ou qualquer outro elemento se conectar duas vezes aqui. Outra coisa que não pode ocorrer de forma alguma, tá? Opa, esqueci aqui do 0, né? É 0, 1, 2, aqui é o 3 e o 4. O que não pode ocorrer é o 0 com 1, por exemplo, e o 1 com o 4 e o 2 ficar de fora. Então, esses casos em que um fica de fora do domínio, ou um deles, pelo menos um do contradomínio, se conecta com 2 no contradomínio, não pode ocorrer. Quaisquer outras coisas pode ser feita aqui sem problema algum, tá? Mas aí, como eu falei, vai ser uma infinidade grande de conjuntos, de funções que eu poderia criar. A gente não vai fazer isso para não demorar muito o nosso vídeo, tá? A ideia é a gente fazer um vídeo um pouco mais curto aqui, mais direto ao ponto. Vamos para essa outra questão. Nós temos a aplicação f de R em R, tá, dos reais. Ela é dada por essa lei. Essa lei aqui é uma lei de várias sentenças, especificamente 3 sentenças. Pode ocorrer 2, 4, 5 sentenças diferentes, tá? Ou mais. Depende aí de como você desmembra aí a sua função. Essa funçãozinha aqui ela é interessante pelo seguinte, ó. Nós temos que se x for menor do que menos 1, a função usada é o 2x mais 5. Se o x estiver entre menos 1 e 1, o x ao quadrado mais 2. E se o x for maior do que 1, é 3x. Então, para resolver essa questão, aparentemente, né, às vezes pode soar um pouco difícil de ser feito, mas é bem simples, tá? Ó. Vamos começar aqui pelo primeiro, que é o determinar o f de 0. Então, como que eu faço para calcular o f de 0? Só vou observar o seguinte: 0 está entre menos 1 e 1. Ou seja, eu tenho que substituir o 0 na minha segunda equação. No caso aqui, vai ser igual a 2. Tá? Nós temos agora o f de 5 sobre 3. Quanto que vale 5 sobre 3? Ora, 5 dividido para 3 vai dar 1, alguma coisa, ou seja, maior do que 1. Se é maior do que 1, então eu uso 3x. Então eu vou colocar o 3 vezes 5 sobre 3. Posso simplificar o 3 com 3, o resultado dá 5, tá? Então, apesar de muitas vezes, quando a gente lê, vê uma função assim, de puxa, isso é difícil. Não é, bem tranquilo. Basta você terminar de ler e fazer aquilo que a gente aprende no ensino médio, tá? Só substituir valores, só que observando as posições corretas aqui em valores de x, tá? Por exemplo, o f de menos 7 sobre 2, isso aqui é igual, gente, o 7 sobre 2 é 3,5. Só que aí, como ele está negativo, ele é menos 3,5, ou seja, ele é menor do que menos 1. Portanto, o valor que eu tenho que utilizar é esse aqui, ó. É essa funçãozinha aqui. Ou a primeira, 2x mais 5, tá? Posso cancelar o 2 com o 2, então vai ficar menos 7 mais 5 e o resultado vai dar menos 2, tá? Próximo agora é raiz de 3. Então, f de raiz de 3, eu só preciso lembrar do seguinte: raiz de 3 é aproximadamente 1,7, ou seja, maior do que 1. Então, o resultado, vou substituir aqui na terceira equação, 6 raiz de 3, não tem como eu fazer conta nenhuma aí. Próximo passo, aqui é menos 2π sobre 5. Então, f de menos 2π sobre 5, vou substituir na função, mas observar o seguinte, ó. Π é 3,14 aproximadamente, vezes 2 vai dar 6,28, tá? Dividido por 5 vai dar 1, alguma coisa, então fica menos 1, alguma coisa. Então esse valor é menor do que menos 1, então eu tenho que utilizar a minha primeira equação. Então vai ficar 2 que multiplica menos 2π sobre 5 mais 5. Aqui não tem como eu simplificar, então eu vou multiplicar menos 4π sobre 5. Mais 5. Se você quiser colocar isso numa mesma fração, você pode calcular o MMC, que é 5. 5 dividido para 5 dá 1, vezes 4, 20. Então, menos 20π, mais 5 vezes 5, 25, tá? Então, acaba aqui a nossa questão. E, infelizmente, também acaba aqui o nosso vídeo.
fica para uma próxima aí. Anotem suas dúvidas, caso você seja meu aluno. Se você não for, pode deixar nos comentários. Mas se você for meu aluno, aguarde, anotem suas dúvidas na nossa live de quarta-feira. Aí eu tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Falou, pessoal!